Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Guilherme Fênix, eu e minha esposa. Oi pessoal, bora para mais um vídeo. Bora lá então. Pessoal, o foco do vídeo hoje é uma coisa bem importante para as pessoas estarem cientes de como funciona a entrevista, na hora lá de frente a tete com o consular. E igual vocês viram no título aí, o que tanto o consular olha naquele bendito computador, entendeu pessoal? A gente vai estar também passando para vocês um relato de um ex-consular. Ele deu entrevista e esclareceu algumas coisas que a gente tem dúvida e a gente pesquisou um pouquinho e vai passar para vocês aí os esclarecimentos que a gente aprendeu e a gente vai estar compartilhando com vocês aí, beleza pessoal? Vamos lá, pode começar, amor. Pois é pessoal, esse Travis, ele foi um ex-consular que trabalhou na Embaixada de Pequim. Por 7 anos ele atendia diretamente, ele fazia as entrevistas diretamente com os solicitantes. Ele chegou a atender mais de 880 mil solicitantes. Pois é, então ele tem uma grande experiência, então o relato dele eu creio que vai ajudar bastante vocês a ter um pouco de conhecimento interno, né? O que acontece lá atrás, quais são a mentalidade dos consulares, né? Para a gente saber o que fazer de frente para eles e o que falar, como nos comportar. Eu acho que isso vai ser de grande importância para vocês, pessoal. Travis relatou que existe 2 tipos de cônsul, pessoal. Aquele que quer seguir carreira na profissão, né? Esse que quer seguir carreira, pessoal, ele é bem criterioso. Ele analisa os seus dados bem assim, detalhe por detalhe. Ele presta muita atenção na sua entrevista. Então eu prefiro esse que quer seguir carreira. Por quê? Porque ele vai analisar bem. Então se você tiver um perfil bacana, se você tiver as características que é necessário para conseguir o visto, ele vai te dar o visto, porque ele vai analisar bem. Foi bem na entrevista, tem todas as características, ele vai te aprovar. Só que Travis também relata que tem um segundo. E esse segundo é aquele que muitos de vocês relatam, né? Aquele mal-humorado, aquele cônsul carrancudo, meio que ignorante, entendeu? Que não dá tanta atenção, simplesmente você é um número para eles. Olha, tá negado, olha, tá negado. Não quer saber um pouco mais sobre você, se realmente você quer turistar lá, porque uma coisa é certa, eles não querem imigrantes para morar lá. Só que esses mal-humorados que Travis deixa bem claro, eles não dão tão importância para você. E isso acaba negando visto para pessoas que realmente quer só turistar. Então, esses 2 tipos de cônsul, aquele que dá importância, aquele que quer seguir carreira, que quer crescer, que ele analisa bem, e esse mal-humorado que meio que não tá nem aí. Tipo, se você não for um bilionário da vida, é bem provável que ele vai te negar. Porque, olha assim e tal, negado. Ele não dá tanta importância. Vocês estão entendendo? Então, é isso, pessoal. Mas Travis deixa bem claro, pessoal, que a grande maioria dos cônsul são aqueles que têm compromisso, é claro, né? Porque eles também não vai colocar lá qualquer um. Só que acaba passando, esses sem compromisso, mas ele deixou bem claro que a grande maioria são os cônsuls que querem seguir carreira, que querem crescer na profissão, e aqueles que são bem criteriosos na hora de autorizar o visto, dar o visto ou negar o visto, entendeu? Então isso aí ele deixou bem claro, para tranquilizar a gente também, né? Porque não vai chegar lá e só vai ter carrancudo ignorante. Bora lá. E Travis disse que ele entrevistou diariamente em torno de 150 a 250 solicitantes. E cada entrevista demorava em torno de 2 a 3 minutos, cada entrevista, cada solicitante. Exatamente. E quando o cônsul demorava mais do que 2 a 3 minutos, quando agarrava com algum entrevistado, normalmente ele é até chamado a atenção lá pelos chefes dele, pessoal. Então por isso que eu falo, normalmente é 2 a 3 minutos no máximo, entendeu? Só quando tem um detalhe ou outro, quando você deixa o cônsul na dúvida, que ele demora um pouquinho, entendeu? E normalmente quando ele demora um pouquinho, ele dá negativa, porque ele não gosta de ficar na dúvida. E igual eu falei, quando ele demora mais do que isso,
ele era chamado a atenção. Então o Travis deixou bem claro essas particularidades que aconteciam, né, no particular lá dos cônsules. Beleza, pessoal, então agora vamos entrar no foco mesmo do título do vídeo. O que tanto o cônsul vê naquela telinha de computador, que parece que ele dá mais atenção na tela do computador do que a gente lá na frente, lá da entrevista, lá na frente dele. Entendeu? Pois é, pessoal, o que ele vê, e Travis deixou bem claro, né, nos relatos dele, é que primeiramente ele vai analisar se você... Porque normalmente, pessoal, normalmente não, né, que aqui no Brasil a gente tem o CASA, fora do país não tem CASA. Então aqui no Brasil a gente vai no CASA, deixa os documentos, já fiz um vídeo falando sobre isso. Se vocês não viram, entra no canal aí, dá uma olhadinha no vídeo. No caso, a gente leva lá o nosso passaporte, nossa DS, entendeu? E a nossa digital. Então lá, no caso, eles vão ter acesso à nossa digital e tem acesso a todos os dados particulares da gente. Então no começo da entrevista ele vai analisar o quê? Se você tem ficha criminal, bem importante, porque os Estados Unidos é bem restritiva esse tipo de pessoas, né? Talvez o cara, né, não tem, assim, é claro, né? Eles não vão deixar certo, tipo, se você é criminoso, não vou deixar aqui não, mas particularmente eu penso, o cara botar um criminoso aqui vai solicitar o visto para... Não é que eles vão dar negativa, eles não deixam claro isso, mas é claro que eles vão negar. Então eles vão analisar o quê? Se você tem ficha criminal, entendeu? Vai ver o tipo de crime que você já cometeu, entendeu? E se você tem alguma coisa pendente ainda na sua ficha, então essas coisas, pessoal, que ele vai olhar e analisar primeiramente, entendeu? E também, pessoal, é aquele negócio, a gente é até exemplo disso. O que eles veem também, se você já teve alguma solicitação de visto negado, entendeu? Igual a gente, tem também um vídeo aí, pessoal, entra aí no nosso canal e vai dar uma olhadinha. A gente teve o visto negado na primeira vez porque eu esqueci o bendito licença, o alvará de funcionamento da nossa empresa de salgados. Então, eu fui na segunda vez, eu tive o meu visto aprovado na segunda vez, pessoal. Nosso visto, né? Então, a gente teve... Então, foi na segunda. Então, a primeira vez, o cônsul deixou registrado lá qual foi o motivo da nossa negativa. Então, lá na segunda tentativa, o cônsul já sabia... o visto deles foi negado porque faltou tal documento. Até porque ele, na nossa segunda entrevista, ele pediu o mesmo documento que foi pedido na primeira. Então, deixando claro, eles vão ver na tela do computador se você já teve alguma negativa passada. Ele teve a entrevista, o visto negado por causa de tal coisa. Então, vai estar lá, pessoal, detalhadamente o motivo que você teve o visto negado da primeira vez. Entendeu? Suas redes sociais, pessoal. Tem gente que não dá tanta importância às redes sociais, vai lá, coloca a rede social lá na DS e não dá tanta importância. Pessoal, eles olham suas redes sociais. Então fique atento o que você posta nas suas redes sociais. Porque, vamos botar um exemplo, eles vão olhar nas suas redes sociais para ver também se você é apoiador de um grupo terrorista, se você apoia alguma coisa de ruim. Vamos botar, o cara entra lá o cônsul entra na sua rede social e tá vendo lá fotos de armas, fotos de caveira, né? Ele vai ver um trem lá e vai achar até estranho. Então isso conta bastante, pessoal. E também eles buscam informação, se você, por exemplo, já fez uma viagem internacional, eles procuram informações para saber se você realmente foi naquele país turistar, se você tem fotos naquele ponto, nos pontos turísticos, né, daquele país que você mencionou na sua DS, né? Então eles olham tudo isso lá no computador na hora da entrevista. Exatamente. Então, para você que vai fazer entrevista, dá uma analisada, porque talvez até mesmo você criticou o governo deles. Isso aí com certeza vai soar negativo para você. Talvez o cônsul está chegando lá, está olhando suas redes sociais, está lá você falando do governo Trump. Talvez aquele cônsul lá até um apoiador do Trump. Então, gente, dá uma analisada que é de extrema importância. Muitos falam, poxa, eu tenho vínculo, eu tenho empresa, eu tenho dinheiro, eu tenho faculdade, tal. Só que talvez, pessoal, é um vacilo desse de rede social que pode fazer que você tenha a sua negativa na solicitação de visto, entendeu? Pois é, pessoal. E outra, uma coisa que eu tenho que ressaltar para vocês: nenhuma assessoria
pode dar certeza que seu visto vai ser aprovado, pessoal. Não caiam na lábia, talvez, de algumas assessorias que vendem uma certeza, porque, igual eu relatei aqui para vocês, pessoal, tem diversas coisas que podem variar durante a sua entrevista, durante a sua solicitação, como o tipo de cônsul, se você vai pegar aquele, né, comprometido com o trabalho e aquele que não está meio, né, ignorante. Esse é um dos pontos principais também, entendeu? Talvez você tenha tudo para ser aprovado, mas teve a infelicidade de cair num cônsul que não está nem aí, o cara nem olhou bem seus dados e te deu a negativa. Esse é uma coisa que pode variar. O seu comportamento, gente, tenha tranquilidade, eu sei que é difícil, mas chegar lá na fila da entrevista, não fica de cochicho com a sua esposa, porque eles estão analisando, pessoal, ali é cheio de câmera, eles podem estar, ó, que esse pessoal tá nervoso, o cochicho olha para um lado, olha para o outro, fica cochicho. Gente, fica sereno. Eu falei com a minha esposa antes de a gente entrar lá, falei, amor, não fica muito conversando comigo, entendeu? Se conversar, vamos falar alguma coisinha baixinho, mas olhando para frente, sem ficar de cochicho, tipo, amor, olha lá, aquele pessoal lá e tal, mas baixinho, conversa no tom e olhando para frente, sem ficar de cochicho no pé do ouvido, entendeu? O seu comportamento voga muito na solicitação, se você vai ter o visto aprovado ou não, né? Seus dados, que sua DS tiver preenchida corretamente, entendeu? Se você tem vínculo, se você não tem. Então, pessoal, é o que eu estou querendo deixar bem claro. Não caiam em contos de fada que, se você vir na minha assessoria, você vai ter, eu te garanto 100% que seu visto vai ser aprovado. Não caiam nisso. Existe. Não existe. Ninguém pode dar a garantia 100%. A não ser, igual eu falei numa parte do vídeo, só se você for um bilionário da vida, um milionário, aí, tipo, claro, né? Mas vou botar aí que 90% da população que vai lá solicitar o visto é uma classe média, entendeu? Que só quer mesmo realmente ir lá para turistar, então tem a chance de ter o visto aprovado, mas talvez ocasiona de cometer algum vacilo, igual a rede social é bem importante. Entendeu? Então é isso, pessoal. O cônsul vê na tela daquele bendito computador que ele só olha para o computador e só olha para você poucas vezes, são esses dados. Se você tem ficha criminal, sua DS, suas redes sociais, entendeu? Eles olham muito. Aí depois que eles examinam tudo, normalmente, pessoal, quando a gente vai para a entrevista, normalmente também eu creio que a gente já está ou com visto negado ou visto aprovado. Né? Aí eles fazem uma ou duas perguntas para confirmar aquilo, mas perguntas-chave, né? Aí se você demonstrar algum receio, algum tipo de medo ou tremular na sua resposta, aí tipo, você poderia estar até com o visto aprovado, mas tremulou na sua resposta, ele já vai ficar na dúvida. Aí gera a dúvida, ele vai querer pegar um documento. Se você não tiver aquele documento 100% certeza lá naquele documento, entendeu? São detalhes que você tem que corrigir isso tudo, planejar, pessoal. O visto americano não é fácil. Não acha que ali vai chegar, ali vai ser uma coisa, não é fácil. Então não dá margem para erro. Tenha um planejamento, olhe suas redes sociais, prepare seus documentos, gaste um pouquinho, tira xerox de todos os seus documentos, não dá margem para erro, pessoal. Se você tiver um bom planejamento, você tem uma grande chance de ter o seu visto aprovado. Tá ok? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se inscreva no canal, entendeu? E acompanha a gente aí, que a gente está preparando um roteiro bacana rumo aos Estados Unidos, rumo ao turismo lá dos Estados Unidos. Se vocês se inscreverem no canal, vocês vão acompanhar toda essa jornada. Valeu? Fique com Deus, pessoal. É isso aí, gente. Se inscreva aí no canal, dê essa chance pra gente e fique com Deus. Valeu!